Deus seja louvado. Título desta palavra: o significado da cruz. Vamos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 23, verso 33 em diante, que relata a passagem da crucificação. Prezados e queridos irmãos, eu gostaria de trazer à memória, esclarecer para vocês que houve esta mensagem, uma explanação desse texto. Jerusalém estava em festa, curiosamente a festa mais concorrida de Israel, a festa da Páscoa, quando a cidade é sacudida com a notícia que o Rabi da Galileia, aquele que operou milagres, aquele que arrastou multidões para ouvir os seus gloriosos ensinamentos, estava preso. Na sexta-feira de manhã, este Rabi da Galileia é levado a Pilatos, e Pilatos percebe com toda clareza que ele é inocente. E o que está por trás de todas as acusações contra ele era inveja dos judeus. E Pilatos tenta se esquivar dessa decisão, enviando Jesus para Herodes, mandando açoitá-lo para depois livrá-lo, propondo soltar Barrabás ou Jesus, na ideia de que os judeus escolheriam soltar Jesus e manter o criminoso Barrabás na cadeia. Mas finalmente, lavando as mãos, ele pensou: estou livre do sangue deste inocente. E então, covardemente, contrariando a sua própria consciência, Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. E acontece a jornada ao Calvário. A multidão espremida pelas ruas estreitas de Jerusalém, na via mais dolorosa. Os soldados empurrando a Jesus até que levaram Jesus para fora das muralhas. E ali no local chamado Calvário, Gólgota ou Caveira, crucificaram Jesus. Do lado direito, um malfeitor, do outro lado esquerdo, outro malfeitor. Jesus é crucificado entre os dois ladrões. Jesus, na verdade, é divisor dos homens, para mostrar uma coisa: ambos do lado direito e do lado esquerdo estão perdidos. Mas isso é um retrato do que vai acontecer na história da humanidade. De um lado tem um que se arrepende, do outro tem um que se mantém rebelde e recalcitrante. Tenha vivido a vida toda à margem da lei, transgredindo a lei, mas ao ouvir Jesus, se arrepende e clama por misericórdia, e é salvo. O do lado esquerdo tem outro também que, vivendo ao arrepio da lei, mesmo vendo Jesus, escutando Jesus, mantém-se incrédulo e rebelde. Este do lado direito é salvo e o do lado esquerdo está condenado eternamente. Então, meu querido irmão e irmã, refletindo nesse texto, vemos aqui as três cruzes do Calvário. Primeiramente, vemos a cruz do centro, ou seja, a cruz da salvação. A cruz da salvação está ali. O Criador do universo, está ali o Senhor dos senhores, bendito é o nome do Senhor. Está ali o Rei dos reis, e a pergunta é: por que ele foi crucificado? Não do lado direito, não do lado esquerdo, mas na cruz do centro. Por quê? Porque, na verdade, Jesus Cristo é aquele que julga todos os homens. Ou seja, aqueles dois ladrões são emblemas,
são um símbolo da própria humanidade. Quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, nenhum de nós potencialmente somos melhores do que aqueles que foram do lado direito e do lado esquerdo de Jesus. Todos pecaram, todos são injustos, todos merecem a condenação. Mas Jesus está na cruz do centro e Ele é quem julga entre os que se salvam e os que se perdem. Ele está na cruz do centro não porque é o principal pecador, mas porque, de fato, Ele não tem pecado. Mas Ele está na cruz do centro porque Ele assumiu o nosso pecado. Ele está na cruz do centro porque Deus lançou sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele estava na cruz do centro porque Ele foi carregando sobre o madeiro, no seu corpo, os nossos pecados. Ele estava na cruz do centro porque Ele se identificou com você e comigo. E Ele se fez pecado por nós. E Ele se fez maldição por nós. Bendito seja o Senhor. Ele estava na cruz do centro porque diz a Bíblia que o Pai o entregou por amor. O Pai não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E entenda você que Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu por ganância. Ele não foi para aquela cruz porque os judeus, por inveja, o entregaram a Pilatos. Mas Ele foi para aquela cruz para nos livrar da ira de Deus. Ele foi para aquela cruz por amor às nossas almas. Irmãos, preste atenção. O que estava na cruz da esquerda, apesar de ser um pecador condenado à morte, rejeitou Jesus, rejeitou na hora da morte. Veja o que diz a Bíblia, no verso 39. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Irmãos, não há nada mais perigoso do que alguém ouvir e ver, e apesar disso rejeitar, e rejeitar na última hora, e rejeitar quando não há mais chance de outras oportunidades. Foi isso que esse ladrão da esquerda fez. Ele viu Jesus, ele ouviu Jesus, ele estava sob as mesmas circunstâncias do outro que se arrepende e crê. E ao contrário, rejeita Cristo. Então, por essa mensagem, quero alertar você, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja perto de Jesus, talvez você tenha testemunho do Evangelho no meio da sua família ou até dentro da sua casa. Talvez tenha ouvido ou lido a palavra de Deus. Talvez tenha frequentado igreja e tenha sido cercado dos cuidados da providência generosa de Deus e ainda você rejeita. E ainda endurece o seu coração. Cuidado! Porque pode ser esta última oportunidade. Preste atenção, esse ladrão da esquerda estava orando, mas estava perdido porque não abriu seu coração. Ele se dirige a Jesus nesses termos: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Ele está falando com Jesus Cristo. Quantas pessoas que reconhecem que Cristo é real e que rogam pedidos a Ele, quantas pessoas que apelam para Ele, mas estão perdidos. E por que estão perdidos? Sabe por quê? Porque essas pessoas, na verdade, querem ser salvas pelo seu próprio jeito e da sua própria maneira. Ele está perdido. Ele está pedindo para Jesus se salvar da cruz, se livrar da cruz, para Jesus descer daquela cruz, para evitar a sua morte
e para Jesus livrá-lo também daquela morte física imediata e iminente. Mas era um pedido louco e insensato. Bendito seja o nome do Senhor. Era um pedido que iria na contramão de todo o projeto redentor de Deus, porque se Jesus descesse da cruz, nós desceríamos para o inferno. Se Jesus não suportasse a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça, nós estaríamos condenados irremediavelmente. O que esse ladrão da esquerda está pedindo é uma salvação pelas obras, é uma salvação pelos méritos, é uma salvação humanista, é uma salvação que não passa pelo Calvário, é uma salvação que não passa pela cruz, é uma salvação que não passa pelo sangue remidor do Cordeiro e que não passa pela graça de Deus. E tem muitas pessoas neste mundo que querem ser salvas, e salvas pelo seu jeito, pelos seus méritos, salvas pelas suas obras, salvas pelos seus atributos religiosos. E por esses caminhos não há salvação. E por isso, esse homem perde a sua última oportunidade. Veja agora a representação da cruz da direita. Esse homem estava também condenado. Você, de princípio, nota que os dois estão blasfemando. Mas quando Jesus, naquela hora de agonia, se dirige ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso mexeu com a estrutura daquele homem que estava à direita. Ele cai em si, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Mas como é que Jesus está sendo maltratado, zombado, escarnecido, cuspido, e ao invés de ter ódio no coração, está orando por nós? Essa pessoa, bendito é o nome do Senhor, está atenuando a culpa. Eles não sabem o que fazem. Esse homem não pode ser igual a mim, ele tem que ser diferente. De fato, ele deve ser o Messias, de fato, ele deve ser o Senhor, de fato, ele deve ser o Redentor. E isso tocou o seu coração. Então ele temeu a Deus e repreendeu o outro da esquerda, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença. Não há salvação, meu querido irmão, sem temor a Deus. Enquanto você não reconhecer que você é pecador, não há esperança para a sua vida. Enquanto você pensar que na balança de Deus as suas boas obras vão pesar mais para dar a você o direito da vida eterna, não há chance de salvação com este pensamento. Não há salvação para a sua vida. Você precisa temer a Deus, precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Foi o que esse homem fez. Ele reconheceu que era um pecador. Veja o que ele diz: nós, na verdade, com justiça, recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ou seja, esse ladrão da direita é salvo, não só porque ele teve o temor de Deus, mas ele reconheceu que estava ali, não por injustiça humana, mas porque ele violou a lei, porque ele andou na transgressão, porque ele fez o que era mal aos olhos de Deus. Estava recebendo a morte como punição merecida de seus pecados. E se você for condenado por seus pecados, Deus não está sendo injusto, porque o salário do pecado é a morte.
Esse ladrão da direita foi salvo porque ele reconheceu que Jesus é o Rei da Glória. E rogou a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Note bem que ele estava olhando para frente, para o futuro, um reino no futuro, um reino de glória. Ele reconhece que aquele que está ao seu lado na cruz não é um ser humano comum. Ele reconhece que ele vai morrer, mas vai vencer a morte, vai voltar gloriosamente para estabelecer o seu reino de glória. Querido irmão, precisamos reconhecer que a salvação não é pelas obras, mas pela graça, porque se fosse pelas obras, esse homem jamais poderia ser salvo. Ele era um ladrão e viveu a vida toda na marginalidade. E é por isso que muita gente não entende o Evangelho, porque a salvação não é por obra, mas pela graça. Outra coisa maravilhosa, a salvação não só é pela graça, mas a salvação é imediata. Olha a resposta de Jesus para este homem: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje? Como assim hoje? Irmãos, é que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Jesus rendeu seu espírito ao Pai às 3 horas da tarde. E no momento em que ele se rendeu o espírito, ele entrou na glória. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Seu corpo foi sepultado, mas seu espírito ele entregou para o Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele exato momento que aquele ladrão da direita, arrependido, morreu, imediatamente também ele entrou com Jesus no paraíso. Sabe o significado disso? Significa que no momento em que você crê no Senhor Jesus, se arrepende, você já está salvo. Sua salvação é garantida e selada e imediata. Depois de ouvir esta mensagem, meu irmão, você está diante da cruz do centro. A cruz da esquerda e a cruz da direita são dois destinos, são duas escolhas, duas eternidades. Um rejeita e o outro se quebranta e recebe a Cristo. Um morre sem salvação. O outro, apesar de ser pecador, ao arrepender-se e confiar em Jesus, ele recebe a garantia e a promessa de vida eterna em glória. E você? Qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Responda para o Senhor. Deus, por Jesus Cristo, seja eternamente glorificado.